Ao vivo. Bom, boa tarde a todos. É um imenso prazer receber nessa tarde os nossos convidados, o Valdir Cimino, o Francisco Ivanildo e o Luiz Carlos da Rocha, para esse nosso novo outro evento da editora Contracorrente. O Valdir e o Rocha são autores da Contracorrente, né? O Valdir publicou o livro Humanização e Saúde, né? Ele é publicitário de formação e uma referência muito ativa nesse tema da humanização da saúde. Tá? O Rocha é um autor nosso, como adiantei, ele escreveu conosco o livro Direito à Saúde e o Sistema Suplementar, é um advogado renomado lá de Curitiba, especialista em diversas áreas, com destaque na área da saúde. Né? Os dois livros de são livros de referência que valem ser plenamente estudados. Né? A editora, até para um registro para os nossos seguidores, sorteará esses dois livros que eu mencionei. As regras desse sorteio estão na nossa página no Facebook, no site, no blog, em todos os nossos canais. Né? E o nosso outro convidado especialíssimo é o doutor Francisco, né? Ele é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Hospital Infantil Sabará, e um parceiro da Associação Viva e Deixe Viver, né? Cujo presidente, o diretor, é o nosso querido Valdir Cimino. Né? O doutor Francisco gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse evento e fala ao vivo do Hospital Emílio Ribas, né? Um hospital de referência em infectologia em São Paulo e em todo o Brasil. Então, de início, eu já agradeço muito a presença de vocês. Certamente teremos uma ótima conversa nesses próximos 60 minutos. Gostaria também de agradecer aos nossos leitores pela audiência significativa desses nossos eventos. Isso é muito importante para a nossa editora, especialmente nesse momento. Né? Pois bem, nesse espaço a gente já teve a oportunidade de falar sobre alguns temas. Tivemos os webinars passados, falaram do impacto da Covid na economia, violência e poder em tempos de pandemia, o impacto da Covid-19 no direito brasileiro, Brasil entre a crise sanitária e a crise política. Todos transmissões muito interessantes que eu remeto a todos os nossos seguidores para que assistam. Né? E o tema de hoje é um tema que faltava para nós, que é a humanização da saúde em tempos de pandemia. Né? Para iniciar, eu vou passar a palavra aos nossos convidados para que apresentem as suas impressões iniciais do momento delicado em que vivemos, sob o ponto de vista do direito da saúde, da estrutura médica hospitalar em nosso país para o enfrentamento desta pandemia, e também qual é a visão, né, de vocês após essa tempestade. Né? Será que teremos realmente um sistema de saúde mais humanizado? Quer dizer, essa pandemia é o estilingue que precisávamos, né? Então, eu começo passando a palavra de imediato para o Valdir, né, o Valdir Cimino, para que ele apresente suas considerações iniciais, fale um pouquinho das suas atividades no Viva, Valdir, que eu acho que é muito importante a gente difundir o seu trabalho. Carinho ao Dr. Rocha e ao amigo Francisco. A Viva e Deixe Viver, ela nasce, né, há mais ou menos quase 23 anos atrás, com um intuito muito grande, né, como a gente levar a palavra, a literatura, a leitura, o brincar para os pacientes e adolescentes hospitalizados. Uma das nossas percepções é que essa ação do ato de você acolher o paciente, nesses anos a gente foi envolvendo não só o nosso foco principal, a criança e o adolescente, mas também as famílias, né? Porque nós descobrimos que a literatura no nosso país, aquilo que nos acalma, que nos cura, que nos abre conhecimento, espaço, vai muito aquém do que a gente imaginava, né? Oferecer uma leitura, oferecer um acolhimento. Neste processo de colocar voluntários dentro da área da saúde, o que nós percebemos é que muitas pessoas, de fato, não sabem o que é a saúde. Acham muito lindo uma foto, uma imagem
daquela ação dentro do hospital, mas na hora do vamos ver, entrar dentro do hospital, sentir cheiros, emoções, tristeza, dor, administrar um monte de coisas que, na verdade, não é bom, né? Mas, por um olhar, quando a gente vê uma equipe de profissionais que, de fato, são habilitados, né, de uma certa forma, já lidam com esse processo, levar alguém da sociedade para dentro desse âmbito requer, de fato, muito treinamento, muita capacitação, muita informação. E é aí que a gente tem o braço, né, com a amizade do Dr. Francisco, que vem há anos nos evoluindo no programa de capacitação. Quer dizer, para ser voluntário, o indivíduo precisa, de fato, hoje, dentro da Viva, são 30 horas de conhecimento técnico, de informação, e mais 18 de prática, para poder entender, de fato, se é atuar na saúde. E a gente vê que existe um turnover grande, e também vê o quanto o voluntário que fica com toda essa bagagem, esse conhecimento, o quanto ele transforma aquele espaço, né? Então, para nós, nesse momento, né, como nós conversamos um pouquinho antes, a gente vivenciou a pandemia de 2008, 2009, H1N1, e quando a gente recebeu a notícia que nós iríamos passar por um processo na nossa cabeça, ainda sem muita informação, né, como seria isso, de imediato nós aplicamos a mesma prática, inclusive com os hospitais, que nós atuamos em quase 90 hospitais no Brasil, né? São 1.400 voluntários, entre quem conta a história e também quem ajuda, porque tem gente que não quer contar a história de fato, mas quer ajudar nesse processo. Então, para nós, nós estamos, eu diria que até sofrendo um pouco, porque os contadores de história dentro das suas casas estão contando história pela internet, nós estamos fazendo algumas ações de sensibilização para filhos de funcionários, né, que muitas vezes os pais têm que sair, têm que deixar. Então, nós começamos a descobrir outras formas de levar a contação de história como, de fato, uma forma de humanizar, uma forma de informar. Quer dizer, no meio da história você pode trabalhar diversas informações saudáveis, né? Que a criança acaba retendo isso de uma forma extremamente positiva. Então, para nós estamos vivendo aquele momento, eu diria, de sair, esperar e acompanhar. E a gente tem visto o quanto a expectativa desse retorno tem sido grande. Mas eu diria para vocês que a experiência maior é essa vivência da gente respeitar o âmbito da saúde, né? Num momento onde não pode ter circulação, a gente saiu, mas estamos aprendendo. Uma das facetas muito importantes é que já há 5 anos a Viva vem... Eu sou professor também na Faculdade Armando Álvares Penteado, na área de comunicação. Então, desde 2002, eu já venho trabalhando a comunicação tecnológica, né? Então, há 5 anos atrás, entre 4 e 5 anos atrás, nós começamos a trabalhar exatamente essa visão do ensino à distância. Nós iniciamos a pandemia com uma turma de quase 300 pessoas se capacitando para o curso. E, nesse momento, todos estão em casa participando do curso, ganhando conhecimento, e a gente abrindo espaço até para que essa tecnologia seja mais humanizada. Muito legal. Obrigado, Valdir, pelas suas considerações iniciais. Vou passar a palavra agora para o Dr. Francisco, como eu disse, está lá no Hospital Emílio Ribas. E aí, Francisco, a palavra é sua. Eu gostaria das suas considerações do momento atual, contar um pouco a sua experiência no meio dessa confusão toda que o coronavírus tem causado em toda a nossa cidade aqui, no nosso estado, no país. Acho que só precisa apertar o botão de volume do som. Isso. Pronto. Agora estamos te ouvindo. Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou o som? Ok. Melhorou. Boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui com o Valdir, com os demais, para a gente poder discutir um pouquinho esse tema, né, de humanização agora durante a humanização em saúde, né, durante a pandemia do coronavírus. Eu acho que a pandemia, apesar de tudo de ruim, né, que ela
ela traz, que ela representa do ponto de vista de morte, sofrimento, afastamento físico, ela traz para a gente uma oportunidade, acho que inédita, da gente utilizar de uma maneira melhor, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais humanizada, uma série de recursos tecnológicos, né, como o Valdir tinha falado anteriormente, que estavam aí já à nossa disposição, mas às vezes por comodismo, às vezes por falta de hábito, enfim, por não conhecer, por uma série de fatores a gente acabava não utilizando, né? E agora a gente foi obrigado à força, né, para que a gente conseguisse se manter trabalhando, se manter se comunicando de uma forma segura. A gente acabou sendo obrigado a aprender e eu acho que finda a pandemia ou voltando à normalidade, e aí o grande enigma é que normalidade será essa, né? Eu acho que vai ser uma normalidade um pouco diferente do que a gente conhecia antes, né? Um novo normal. Eu acho que muitas das coisas que a gente adquiriu agora, muitos dos hábitos de reuniões à distância, de lives, de aulas, uma série de atividades que facilitam muito a vida de todo mundo, ninguém precisa se deslocar, principalmente numa cidade grande como São Paulo, né? A gente diminui a quantidade de deslocamentos e facilita a comunicação. É óbvio que a comunicação presencial, em determinadas circunstâncias, ela continua sendo importante e em algumas situações ela vai ser insubstituível. Mas a tecnologia ela consegue nos ajudar, inclusive, a tornar a assistência à saúde mais humanizada, né? O Valdir falou aí a respeito de algumas ações que os contadores de história fazem, contando histórias para crianças internadas, utilizando essas ferramentas de comunicação ou contando histórias para filhos de profissionais de saúde. A gente tem outros exemplos de utilização de tecnologia, né? Alguns hospitais mais sofisticados e mais preparados, utilizando robôs para propiciar a comunicação, né, do paciente que fica absolutamente isolado, né? Ele fica isolado na mais pura acepção da palavra, quer dizer, os seus familiares, mesmo as pessoas mais próximas, esposa, filhos, pais, né, não conseguem ter contato físico com eles, e a comunicação acaba facilitando ou propiciando esse contato, né, um olho no olho, ver o que é que está acontecendo, né, conversar, matar um pouco a saudade, né, não só de quem está no hospital, mas de quem está afastado também por conta do distanciamento. Então, eu acho que a gente não pode, num primeiro momento, é óbvio que uma série de questões acabam se sobrepondo, e a gente está falando de uma coisa, de uma doença que mata, que é grave, né, que não é uma coisa banal, né, e que no início talvez a gente nem tenha avaliado de forma adequada qual que seria o impacto, né? Então, naquela época em que a pandemia era só uma notícia distante de alguma coisa que estava acontecendo lá na China, a gente não tinha ideia do que é que iria acontecer se essa doença chegasse até nós, né? Mesmo com toda a rapidez de informação, né? E essa é uma pandemia em tempo real, a gente sabe o que está acontecendo a cada minuto, né? A contagem dos pacientes doentes e a contagem dos mortos se faz just in time, né? Uma coisa nunca vista antes, mas a gente só começou a ter uma ideia mais próxima daquilo que poderia acontecer conosco quando os casos começaram a acontecer numa realidade que talvez seja um pouco mais próxima da nossa. Quer dizer, quando a gente começou a ter os casos lá na Itália, né, em outros países europeus que têm uma cultura mais próxima da nossa, e quando os primeiros casos apareceram aqui no Brasil. E, no primeiro momento, a ideia é salvar vidas, é evitar que as pessoas se contaminem, e aí depois a gente começa a ver que só isso não é suficiente, né? Que passa a existir um sofrimento muito grande, não só do paciente que está internado, não só da família que está afastada desse paciente, muitas vezes sem ter acesso à informação de uma forma consistente, tem um acesso à informação uma vez por dia, de uma maneira muito telegráfica, mas também para os profissionais de saúde que estão trabalhando com isso, né? Então, essa pandemia tem feito muitas pessoas se afastarem de suas famílias, né? Ou por medo, por preocupação, né? Para não levar a doença a um familiar mais vulnerável, para evitar o risco de contaminação
de filhos, ou por conta da carga excessiva de trabalho, as pessoas acabam se afastando umas das outras. E é muito importante também a gente, quando pensa ou quando fala em humanização da saúde, incluir os profissionais de saúde também nesse aspecto, né? Nesse balaio aí. Quer dizer, eles também precisam ser tratados de forma humanizada. A gente tem visto uma série de manifestações de carinho, de admiração, de respeito por parte da população, por parte de algumas empresas que mandam presentes, mandam comida, mandam alguma forma de acalentar, de tornar esse momento um pouco menos duro, um pouco mais difícil. Mas isso não é suficiente. Quer dizer, não é só isso que os profissionais de saúde precisam. Os profissionais de saúde precisam ser ouvidos, né? Precisam ter alguém que escute as angústias, as dificuldades, as dores, né? A dor de ver um paciente jovem morrendo, ou mesmo um paciente idoso morrendo afastado da família, né? Essa é uma doença que desumaniza completamente, né? Ela quebra uma série de laços, uma série de rituais que a gente tem, né? O ritual de visita, o próprio ritual de despedida no caso da morte, né? Ela provoca uma ruptura muito grande. E, ao mesmo tempo que ela provoca a ruptura, ela nos traz a oportunidade de pensar qual seria a melhor maneira da gente ultrapassar isso daí. Eu acho que vai trazer, né, aprendizados que vão sobreviver, que a gente vai continuar utilizando, né, depois de terminar essa fase aguda aí da epidemia. Obrigado, doutor Francisco. Rocha, suas considerações iniciais. Olá, Marinho, doutor Francisco, doutor Valdir, os amigos da Contracorrente, todos que estão nos ouvindo. Eu acho, assim, olhando essa coisa como advogado de fora desse mundo da saúde, a primeira impressão que eu tenho é que o grande impacto importante que essa pandemia vai produzir é o fim de um certo desconforto que nós temos no Brasil sobre a definição, sobre a compreensão da importância de você ter um sistema único de saúde público e universal no país, né? O SUS nasceu na Constituição de 88, fruto de uma luta histórica desse pessoal que milita na saúde, mais ligado à área, os famosos sanitaristas, né? E houve uma batalha na Constituinte, quem se lembra, que muita gente queria deixar o Brasil como era antes da Constituição, né? Que se você tivesse um problema de saúde, você buscava uma Santa Casa ou você pagava para um médico que pudesse te atender. A Constituição dá uma volta nisso, né? Faz uma revolução nisso e cria o SUS, né? E aí nasce com base nessa dicotomia, negócio do privado contra o público, do público contra o privado, né? Desde que comecei a me envolver com esse tema, eu nunca gostei muito disso, né? Porque eu tenho a compreensão de que nós temos que ter um sistema de saúde público universal como nós temos, forte e fortalecido, né? Mas pelas dimensões do Brasil, não é do tamanho da Inglaterra, não é do tamanho da Alemanha, pelas diversidades do Brasil, você não pode abrir mão de ter também um sistema privado que possa te apoiar, colaborar com você nessa tarefa de dar conta da saúde do povo brasileiro. E depois da Constituinte, essa ideologização desse tema, ela seguiu, né? Então, ou você está dentro do sistema credenciado, ou o sistema com o Estado executando diretamente a política a ação de saúde, certo? Ou você está fora, completamente fora, né? Eu conto que tive uma experiência aqui em Curitiba, como advogado de um hospital, que tinha um serviço de neurocirurgia, talvez o melhor de Curitiba. E o hospital não era credenciado ao SUS, mas o pessoal do serviço de neurocirurgia do hospital queria atender o SUS, certo? E a negociação entre o hospital e o SUS não foi à frente, e a população de Curitiba não teve condição de ter acesso a esse serviço de excelência que existia nesse hospital de neurocirurgia por conta desse desentendimento, né?
que o SUS, eu me lembro bem que uma das condições que o SUS impunha era que, para que o hospital fosse credenciado, ele tinha que abrir as portas para fornecer leitos para outras especialidades que não tinham nada a ver com neurocirurgia. E aí complicava porque algumas patologias eram muito potencialmente contaminadas, isso poderia causar problema lá na área de neurocirurgia. Então, essa dicotomia que existe ainda hoje entre o que é bom, se o público é bom, se o público é ruim, se o privado que é bom, isso eu acho que vai ficar superado, né? A lição que o vírus vai deixar é de que nós temos que ter um sistema de saúde público de excelência, de qualidade, que funcione, certo? Sem prejuízo do que nós temos na esfera privada. Eu acho que esse recado ele vai ficar. Nós não vamos mais assistir gente falando aí que tem que privatizar isso, tem que privatizar aquilo. Eu acho que nós vamos poder ter daqui para frente como racionalizar a utilização das estruturas que nós temos públicas e como a estrutura privada pode servir da melhor forma ao público, né? Então, esse é o primeiro impacto. O segundo impacto, eu acho que nós vamos ter que nos debruçar sobre isso, é a questão da informação. Eu acho que o que a fake news está produzindo de estrago nessa pandemia é uma coisa impressionante, de gente jogando lixo falso nas redes sociais, certo? E os incautos, sobretudo nessa questão de isolamento. Como a gente entrou numa dificuldade que o presidente tem dúvida sobre isso, os governadores, alguns têm certeza, os prefeitos, então a população ficou perdida num universo de desentendimento, de desinteligência, e as fake news prosperaram. Eu acho que, na sequência, a saúde vai mostrar que o Congresso Nacional tem que criminalizar duramente autor de fake news. Quem for pego fazendo fake news tem que ser processado, condenado e, se for o caso, dependendo do grau de periculosidade, preso. E o dano é enorme que se produz com essa brincadeira, né? No meio dos médicos trabalhando, se expondo brutalmente nas unidades de saúde, né, para resolver um problema, e gente fazendo serviço sujo nas redes sociais. Essa é a segunda questão. E, por fim, para finalizar essa minha primeira intervenção, eu acho que vai humanizar a sociedade brasileira, né? O Cortella tem um vídeo dele circulando nas redes sociais em que ele conta uma experiência que fizeram de levar 2 índios de uma tribo da Amazônia num mercado municipal, acho que em Manaus, e os índios, para mostrar como era o mercado. Os índios chegaram lá e não entenderam, porque aquele monte de comida armazenada lá. Os índios não armazenam, eles não têm necessidade de fazer isso, eles não têm logística, certo? E aí ele conta que um dos índios viu um menino embaixo de uma banca do mercado pegando a comida estragada. E aí o índio pergunta, ele está pegando a comida estragada se tem comida boa aqui em cima. Não é que ele não tem dinheiro. Não, o pai dele tem dinheiro. Não, o pai dele não tem dinheiro. Aí os índios, então vamos embora. Não quiseram mais nem seguir na conversa para compreender aquilo, né? Certo? Assim, nós naturalizamos, certo? Nós naturalizamos a desgraça. Assim como no Brasil nós naturalizamos a miséria, nós naturalizamos a desgraça. Eu vivo em Curitiba. Curitiba tem um hospital que eu acho que é uma das maiores obras na área da saúde da América Latina, que é o Hospital Pequeno Príncipe. É uma entidade filantrópica, fruto da luta, e, a meu ver, espetacular, de uma mulher chamada Iti Forte, que hoje ainda está nativa, mas ela está mais em casa. A Iti fez o hospital, foi para cima e tal, e o hospital hoje é uma coisa maravilhosa. O Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, eu diria que todo cidadão curitibano deveria ser obrigado, para ser cidadão curitibano, a ir no Hospital Pequeno e visitar o hospital. É um hospital enorme, é uma cidade financiada basicamente com os recursos que vêm do SUS, que ele atende basicamente o SUS, e doações de gente que se solidariza, que conhece a estrutura, que sabe como funciona, vai lá
e faz doações. Então, hoje, o hospital é um hospital que tem um certo equilíbrio financeiro por conta da participação dessa comunidade que faz doação. E o Valdir falou de voluntários. O Hospital Pequeno Príncipe tem uma estrutura, um processo de voluntariado impressionante, enormemente impressionante. Tem lá onde fica o hospital, em Curitiba, tem uma quadra, várias casas na quadra já são todas ocupadas pela estrutura do hospital, muitas delas ocupadas por voluntários, que têm que preencher uma série de requisitos, fazer treinamento e tal. Aqui tem a experiência da humanização dos palhaços, dos músicos. O hospital ele tem uma experiência nessa área de humanização que é fantástica, né? Então, vindo a Curitiba, vocês, os três, não deixem de visitar o Pequeno Príncipe, além dos pontos turísticos nós temos aqui, que realmente é uma coisa fantástica, a obra do Pequeno Príncipe. Eu conheço. Você conhece, né, Valdir? Conheço a ETI. A gente trabalhou no Ano Internacional do Voluntário, depois, mais adiante, a própria política de humanização da saúde, ela teve envolvida, e a gente realiza, desde 2003, desde 2001, fóruns de humanização da saúde, a gente já teve muita participação junto. É um hospital, de fato, de uma gestão impecável. Legal. Rocha, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. E aí, acho que pegando um gancho disso, de tudo que foi falado até agora, de tecnologia, uso de tecnologia na medicina, realmente concordo com o Dr. Francisco, a interação nossa vai ser modificada de uma forma profunda. Acho que a gente vive agora um salto digital forçado, obrigatoriamente todos vão aprender a mexer com esses recursos tecnológicos. Isso pode ser positivo, né, desde que bem encaminhado. A minha pergunta, Valdir, para você agora é com relação à formação dos profissionais na área da saúde, né? Você prega bastante da necessidade de uma humanização, desses profissionais já na faculdade, não ficarmos apenas em objetivação do conhecimento, técnica, né? Mas da importância dessa humanização. Aos seus olhos, o que essa pandemia vai trazer para essa área, né, da educação na área da saúde? Olha, eu também sou professor e me coloco nesse processo, né? Como é que, de fato, os educadores, os professores estão empenhados para trazer um pouco mais de valores para dentro da formação. 2017, um pouco antes, me chamou muito a atenção um trabalho que a gente desenvolve anualmente sobre essa ótica de como a humanização penetra dentro da formação do profissional da saúde. A gente já tem exemplos extraordinários. O próprio Complexo HC já leva isso como uma prática, né? Ainda nós temos muitas disciplinas que elas são eletivas, então o jovem ele faz, se quer, sob um entendimento maior, principalmente, né, acho que nós falamos o entendimento do que é o SUS, como o SUS de fato pode ser a grande chave, né, desses encontros, mas mais do que nunca nós temos uma política que talvez pela própria palavra humanização, lá atrás eu fui bastante criticado, né? Como é que você vai falar de humanização numa ambiência onde naturalmente a gente já trabalha a humanização, são seres humanos cuidando de outros seres humanos. Eu escuto sempre uma voz de uma profissional, que é a doutora Marinela Della Negra, que ela sempre coloca, né? Não é na formação do profissional da saúde que a gente tem que falar de humanização, de valores, mostrar. A gente deveria começar isso no princípio da vida do cidadão, né? Quer dizer, quando a gente fala assim, vamos tomar vacina, então as crianças morrem de medo. E se a gente, de fato, lá no princípio, na primeira infância, onde você, de fato, tem condições de mudar caráter, de levar informação, de construir futuro, se a gente já levasse essas práticas, né? Então, essa ideia
da humanização entrar dentro da formação, ainda, né, por mais que a gente venha trabalhando isso de diversas formas, a própria política de humanização da saúde preconiza que cada hospital tem que ter um comitê de humanização da saúde. Né? E esse comitê não é um comitê só para ter, é um comitê que tenha representantes de todas as áreas dentro do hospital, é um comitê que vai planejar as boas ações, como o Francisco disse, né? Eu não quero coisa só para o paciente. A política de humanização da saúde, ela nasce olhando para o paciente, só que nós estamos numa outra era. Se você não tiver um profissional capacitado, informado, participativo nisso, dificilmente vai se realizar esse processo da humanização, né? Então, se no passado a humanização era uma coisa que as pessoas olhavam muito mais como uma perfumaria, eu tenho aqui o palhaço, eu tenho o contador de história, eu tenho a música, eu tenho... Não, só isso não basta. Como é que eu estou cuidando dos meus profissionais? Porque isso cria-se também uma ciumeira, né? Tudo para o paciente, nada para mim, que cuido do paciente. Então, essa é a maior reclamação que a gente ouve. Eu participo de vários comitês de humanização da saúde, no Complexo HC, no Emílio Ribas, no próprio Sabará, né? A gente troca muitas ideias, né? E com os hospitais parceiros, que muitas vezes é desse comitê que a gente pode municiar a mídia, né, de boas informações. Eu tenho uma experiência no período que eu, trabalhando no Emílio Ribas, tive um contato de 3 anos com o Dr. Davi Wipp. A nossa preocupação é que o hospital é a palmatória do mundo. A mídia só vem buscar as péssimas informações, né? Ou as tragédias. Então, se não tem tragédia na manchete, né? Eu, como publicitário, sei exatamente o que é uma inserção na cabeça do indivíduo para ele consumir um produto que muitas vezes ele não quer. Agora, você imagina esse hospital o tempo todo servindo, né? Os hospitais servindo de palmatória para o mundo. Então, o comitê de humanização, com profissionais, com residentes, com estudantes, né, que muitas vezes têm a participação, a gente está criando aí as boas notícias. Né? Então, é importante receber a mídia e falar, leva aqui a resposta que você está querendo. Mas olha, nós temos 7 pautas de coisas extraordinárias que a gente está fazendo para o paciente, para o funcionário, na gestão participativa. Então, isso é uma válvula poderosa, inclusive para a gente poder alimentar a mídia de boas notícias, porque é o que a gente quer. Né? Se no passado humanização não computava em metas, hoje nós estamos produzindo, de fato, qualidade de vida, e isso tem que ser computado. Não dá para ser assim, o voluntário é bonitinho, vem aqui toda semana. Não, esquece. Esse indivíduo é qualificado, é bem informado, é bem entrosado, trabalha com as equipes, e muitos dos nossos trabalhos lúdicos, informativos, estão sendo levados para a formação do profissional da saúde. Isso é muito importante. Né? O meu mestrado foi focado exatamente, que parte dele está dentro do livro, foi focado em saber como é que a gente está formando esse profissional. E o meu campo de atuação foi a Santa Casa de Misericórdia. Então, a gente percebe que até o 3º ano de medicina, os alunos estão propensos a aceitar, a participar, a se envolver. Depois eles entram num processo que é o processo do abrir gente, do não ter tanto contato, não tanta proximidade, que talvez isso tire-os do eixo, mas a gente tem percebido nesses anos que depois eles retomam com essa ação quando eles estão no campo de atuação. Muito obrigado, Valdir. Realmente, acho que isso vai impactar na formação dos nossos profissionais e na forma que as pessoas veem os profissionais de saúde, os hospitais, e também acho que vai exigir da mídia que transmita esses bons exemplos, para que esses exemplos, entre aspas, contaminem positivamente, né, a todos e deem bons exemplos. Né? Isso a gente vai precisar. E a minha pergunta agora, ela vai para o Dr. Francisco. Ele falou do novo normal, né? A vida como vai ser a partir de agora, né? Pelo que nós ouvimos nos noticiários e entrevistas de profissionais da área da medicina, é provável que esse momento que nós vivemos se alongue por mais do que nós gostaríamos, né?
Qual é a expectativa, doutor Francisco, com relação ao surgimento de uma vacina? Quer dizer, isso vai acontecer em quanto tempo? E até lá, como que você vê que vai ser a nossa vida, né? Eu também queria que você destacasse, que eu acho que é importante por conta da nossa audiência, que é bem variada, destacar qual é a gravidade real, você que está aí no Emílio Ribas, dessa doença, né? O potencial dela de destruição, né? Porque como o Rocha falou das fake news, tem muita gente achando que isso é uma besteira, é uma gripezinha, né? Que a pessoa, sendo um atleta, pode se safar dos efeitos dessa doença. Então, desculpa fazer duas em uma, mas qual que é a sua percepção com relação a isso? Tá, eu vou começar dessa segunda e depois a gente vai para a questão da vacina. Da vacina, tá. Eu acho que, sem dúvida, até para a gente ter uma avaliação da dimensão, da magnitude da doença, a gente acaba sendo influenciado e recebendo uma quantidade muito grande de informações. Parte dessas informações são fake news mesmo, quer dizer, elas são produzidas como notícias falsas, com interesses os mais variados, de influenciar as pessoas a favor ou contra político X, Y ou Z. Então, por exemplo, acho que um exemplo clássico desse tipo de fake news é aquela história do caixão com uma pedra dentro. Quer dizer, não está morrendo gente, isso é invenção. Ou o número, ou então, assim, a gente escuta muito isso. Mas agora todo mundo que morre de Covid, não morre mais ninguém de infarto, não morre mais, né? Então, como se houvesse intencionalmente um desvio, tivesse todo mundo mancomunado, uma conspiração universal contra sabe-se lá quem, para inflar artificialmente esses números, porque alguém vai ter algum tipo de ganho secundário. Então, eu acho que essa é a fake news de verdade. E tem uma outra coisa que não é fake, mas que é uma informação que precisa ser consumida com muito cuidado e, às vezes, a facilidade que a gente tem das pessoas que produzem dados, que produzem números, que produzem conteúdo, a facilidade com que esse conteúdo tem para chegar para as pessoas acessarem, muitas vezes sem nenhum tipo de filtro, faz com que determinadas informações que, quando seriam consumidas por um público com uma formação básica que fizesse com que ele fosse capaz de julgar, né, de ter uma análise crítica, né, daquela informação que está sendo passada, essa informação acaba tendo acesso a todo mundo, e aí todo mundo acaba virando epidemiologista, virando especialista em remédio, né? Então, está todo mundo discutindo se medicação A ou B faz mal ou faz bem, se deve ou não ser utilizada, se as previsões do Imperial College estão corretas ou não, né? Então, todo mundo hoje em dia resolveu fazer projeção matemática de números dos casos que vão vir, e a gente sabe que cada tipo de projeção leva, né? Existem inúmeros modelos, cada modelo tem uma base, dependendo dos números que forem utilizados como base para os cálculos, esses números podem variar grandemente. Quem não consegue entender isso daí de uma forma, né, de fazer uma interpretação crítica, leva aquilo como uma verdade absoluta, e se aqueles números não se concretizam, isso é visto assim, tá vendo? Estavam querendo levar horror à população, ou o inverso. Fulano previu um número X e a gente já tem 10X. Então, é uma quantidade muito grande de informações, mesmo aquelas que não são falsas na sua essência, que provocam uma coisa que a gente chama de infodemia, né? É uma epidemia de informações, né? E que a gente não está preparado a maioria de nós não está preparado para lidar com essas informações. Quer dizer, a gente precisaria ter alguém fazendo a curadoria dessas informações, né? O que é impossível na prática, porque qualquer um acessa o Facebook, o Twitter e lança lá o que quer. E aquilo dali se espalha como se fosse verdade absoluta. E eu escolho a minha verdade. Cada um escolhe a sua verdade de acordo com a sua conveniência, com a sua crença, com a sua cor política, com a sua paixão, e isso daí se dissemina e acaba gerando um grande desencontro de informações, e no final das contas ninguém sabe quem é que está falando a verdade, né? E aí, às vezes, a gente conversa com pessoas,
né, com amigos, com conhecidos, e escuta coisas do tipo. Eu não escuto mais jornal, eu não leio mais jornal. Eu prefiro me informar através das redes sociais. Ora, dependendo da rede social que eu utilizo, nas redes sociais tem quem? Tem os meus semelhantes. Tem as pessoas que pensam como eu. Então, as pessoas se viciam e isso é muito explicável, né? Freud explica, quer dizer, é muito mais cômodo a gente escutar aquilo que a gente quer ouvir e que é cômodo para a gente ouvir. Você escutar o contraponto, escutar o contraditório é muito duro, mas te faz pensar, né? Você ouvir o outro lado, né? E ouvir de uma forma desarmada, achando que aquela pessoa está falando aquilo ali, que aquilo pode ser verdade, que tem que ser analisado, pesado, os prós e os contras, quer dizer, é consumir a informação de uma forma crítica. Então, antigamente, quem é que fazia essa curadoria de informação? Eram os editores de jornais, né? Tanto os jornais de televisão quanto os jornais impressos. Então, isso ainda existe, mas a informação está chegando muito mais para as outras pessoas de uma forma direta. Quem produz já lança a informação e não tem nenhum tipo de intermediário. E aí se montam os guetos, os nichos, né? E dependendo de quem você conversa, você tem visões absolutamente opostas do mesmo fato, da mesma informação. Então, algumas pessoas acham que essa epidemia vai destruir metade do universo, que vai ser o apocalipse zumbi, e outras pessoas acham que não, que isso é uma gripezinha. Continua tendo gente achando que isso é uma gripezinha e que é bobagem, e que a gente vai matar a economia, vai quebrar o país, que tem meia dúzia de pessoas que estão interessadas em provocar o caos para ter ganho político em relação a isso daí. Com certeza tem gente querendo as duas coisas, né? Mas a verdade não está em nenhuma das duas extremidades. Então, o que é que a gente tem hoje como uma verdade, né, no dia de hoje? Então, eu sempre falo que essa epidemia ela ensinou para a gente que é um dia por vez. Quer dizer, a verdade de hoje, ou o fato conhecido de hoje, amanhã ele já pode ter sido desmentido. Tem determinadas coisas que a gente vem aprendendo paulatinamente desde o início da epidemia, lá desde da segunda quinzena de janeiro, quando os fatos começaram a chegar para a gente com mais intensidade. Então, é uma doença, sem dúvida, que tem uma transmissibilidade muito grande, né? Então, é facilmente transmissível de pessoa para pessoa. Existem projeções mais catastrofistas que acham que em 12 a 24 meses, quer dizer, num prazo de 1 a 2 anos, 40% até 70% de toda a população vai ser infectada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conferir, precisa analisar os dados com base nos exames que começaram a chegar para a gente agora, para saber qual o percentual de pessoas que efetivamente está infectada. Porque o que é que a gente vê? Não só no Brasil, mas aqui no Brasil isso é muito mais intenso. A gente só vê a pontinha do iceberg, que são aquelas pessoas que ficam doentes e que ficam com doença grave, né? E a gente sabe, baseado nos números da China, né, se a gente acredita naqueles números que foram produzidos pela China, mas que parte desses números foram realmente confirmados no que aconteceu na Itália, na Espanha, na França, no Reino Unido e agora nos Estados Unidos, é que só 20% da população é que vai desenvolver esses quadros mais graves, que vai precisar de internação. Então, assim, teoricamente é um percentual baixo, só que 20% de 30% da população é um número muito grande. Mas a gente não pode esquecer que não vai adoecer ao mesmo tempo 30% da população. Esse adoecimento de 40% a 70% vai se dar num prazo longo. Se a gente conseguir achatar a tal da curva, quer dizer, o que é achatar o tal da curva? Achatar a curva é fazer com que essas doenças não aconteçam todas juntas, todas na mesma semana. Por quê? Porque um paciente que interna, ele fica internado, principalmente se ele vai para a UTI, durante 3 semanas, 4 semanas. É diferente de um paciente que interna com uma pneumonia bacteriana ou na última pandemia que a gente teve da gripe, que ficava internado 1 semana e depois ia para casa ou saía para um nível de atenção que necessitava de menos recursos. Saía da UTI e ia para a unidade de internação, para a enfermaria. Então, é uma doença que consome muito recurso, né? Ocupa leito por muito tempo, ocupa muito respirador, ocupa uma mão de obra que é muito especializada, né? E se a gente não tomar os cuidados para evitar a disseminação, a gente não vai ter recursos suficientes para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, em resumo, é uma doença que a maior parte dos casos vai ser assintomática ou oligossintomática, mas aquela pequena porção dos casos que provoca sintoma e que provoca sintoma grave é suficiente para
provocar um desarranjo completo no nosso sistema de saúde. E aí a importância, eu faço eco às palavras do Dr. Rocha no início, a importância da gente ter no Brasil um sistema único, né, descentralizado e universal de saúde. Né? Quando a gente olha para os Estados Unidos e vê o exemplo dos Estados Unidos, e aí no caso de assistência à saúde, os Estados Unidos são um péssimo exemplo, né, em que se você não consegue pagar, se você não está empregado, se você não tem seguro-saúde, você simplesmente não tem acesso, né? E a gente olha em contrapartida, por exemplo, ao Reino Unido, que está sofrendo tanto quanto os Estados Unidos também, mas tem um sistema universal, tem um sistema aberto para toda a população, a gente vê a diferença que é. Né? E eu espero que a gente se pareça muito mais com o Reino Unido do que com os Estados Unidos e que essa epidemia termine, né, que ao término dela, o Sistema Único de Saúde esteja fortalecido, porque eu acho que é um dos principais patrimônios que a gente tem dentro do Brasil. Tá? E aí, bem rapidamente, só para não tomar muito tempo, a vacina. Então, desde o início, todo mundo fala assim, olha, a vacina vai demorar em torno de 18 a 24 meses, né? 1 ano e meio a 2 anos. Isso considerando uma vacina que seja produzida de uma forma acelerada. Porque uma vacina, normalmente, o processo de produção de uma vacina leva anos, até que essa vacina esteja pronta lá na clínica, pronta para ser aplicada no profissional de saúde. Nessa situação, que tem um monte de gente trabalhando, de grupos diferentes, mas trabalhando num processo colaborativo, e que, por sorte, a gente tem um vírus que é parecido com outros vírus que já provocaram pandemias, né, que foram a SARS e a MERS, alguns grupos de cientistas já estavam trabalhando com alguns protótipos, com alguns projetos de vacina. Então, a vacina não começou do zero. Então, talvez a gente tenha, se tudo correr bem, a gente tenha até o final do ano alguma vacina já pronta para começar a ser produzida, pelo menos para determinados grupos populacionais. O que é que eu falo? De que tipo de grupo eu estou falando? São aquelas pessoas saudáveis. Então, por exemplo, aí a gente tira crianças, adultos de 18 a 55 anos, que normalmente é o grupo que habitualmente é testado de início, porque é um grupo que tem maior resistência, se tiver algum tipo de efeito colateral, vai ser capaz de resistir mais ao efeito colateral. Então, normalmente, numa fase inicial de testes, a gente não testa nenhum tipo de medicamento, nem vacina em criança, em mulheres grávidas, em pessoas muito idosas, em pessoas que têm doenças. Então, uma grande parte da população que vai ser mais atingida, que é mais vulnerável à doença, a gente não vai saber de cara se essa população vai ser protegida pela vacina. Então, a gente vai demorar algum tempo ainda até a resposta se a vacina vai funcionar para todo mundo e mais um tempo para que essa vacina seja produzida em quantidade industrial, em quantidade que a gente tenha bilhões de doses de vacinas para ser capaz de imunizar uma quantidade grande de pessoas. Então, provavelmente, ou possivelmente, melhor dizendo, talvez para o próximo inverno a gente já tenha essa vacina para ser aplicada em algumas pessoas, mas no hemisfério norte. Então, estou falando do inverno do hemisfério norte, que vai acontecer no final desse ano. E talvez para nós do hemisfério sul, no ano que vem, a gente já tenha alguma coisa, se a gente contar com muita sorte e competência dos times que estão trabalhando nisso daí, e todas as fases dos testes forem dando certo e se mostrando efetivas e eficazes. Muito obrigado, doutor Francisco. A gente tem uma expectativa grande, mas realmente deve demorar um pouquinho, e até lá acho que o distanciamento social, todas as recomendações de uso de máscara, enfim, higienização das mãos e de todas as partes do corpo seguem ativas, vão seguir ativas durante um bom tempo, né? E agora eu gostaria de dirigir uma pergunta para o Rocha, né? Muitas coisas que eu gostaria de conversar com ele, sobre direito à moradia, o déficit sanitário, de saneamento básico no Brasil, os efeitos, né, no direito à saúde, né, porque a gente está falando de SUS, de equipamentos hospitalares, mas a gente também não pode esquecer da moradia inadequada da maioria dos brasileiros, como isso contribui para a propagação dessa doença, e o déficit histórico de saneamento básico no Brasil, que é algo inaceitável, e a gente vai ter que corrigir isso no pós-pandemia, porque a gente nunca sabe também quando, se vai acontecer uma próxima pandemia, pelo que eu vejo dos cientistas, vai acontecer. A gente só não sabe quando. E se isso acontecer novamente, a gente tem que estar preparado. Mas especificamente para o Rocha, eu gostaria de falar sobre o assunto, o tema da fila única, que
tá repercutindo bastante nas mídias sociais hoje, né, da implementação de uma fila única para o atendimento dos pacientes, né? Gostaria de saber qual que é a opinião dele. A sua opinião aí, Rocha. Bom, eu acho que, em relação a isso, na questão, ainda partindo um pouco da questão da humanização para chegar nesse ponto que você está propondo, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós vamos ter que mudar um pouco o conceito, pelo menos quando a gente fala de saúde, o conceito de dívida, né? Não dá para ficar olhando para a saúde achando que a saúde produz dívida. Nós estamos vendo agora que saúde, em qualquer circunstância, é investimento, né? Aqui no Paraná, nós tínhamos um episódio que o governador Requião ele usou uma parte do dinheiro da saúde para fazer saneamento básico em algumas áreas e foi processado pelo Ministério Público por ter feito isso, né? Então, essa pandemia ela vai produzir a possibilidade de nós podermos questionar algumas coisas. Por exemplo, esses dias atrás eu estava numa roda de conversa como essa aqui e um amigo mencionou um dado que eu não conhecia, que, aliás, é uma coisa que tem muito a ver com o nosso SUS. No pós-guerra, a Inglaterra construiu o seu sistema universal de saúde quando a dívida da Inglaterra estava 200% do PIB. A Inglaterra, com 200% do PIB, resolveu montar um sistema único de saúde universal e gratuito, né? Você veja que, se você se preocupa com a questão da dívida, eles não teriam feito, né? Fizeram e agora estão lá colhendo os benefícios disso, né? Embora isso tenha tido mais de uma tentativa de destruir esse sistema lá, não conseguiram, ficou em pé. Então, esse é um primeiro ponto. Nós vamos ter que mexer nesse conceito de que dinheiro para a saúde, ou para saneamento básico, ou para moradia em certas condições, constituem dívida. Isso não é dívida, é investimento, né? O retorno que, se a gente tivesse hoje uma população que não estivesse morando em favelas, que não estivesse morando em lugares inadequados, certo? Que não tivesse essa extensão de pobreza que nós temos no Brasil, essa miséria que massacra quase 40% da população, nosso problema seria menor, não tenha dúvida nenhuma, com o SUS que nós temos, né? Você veja aí que já estão aparecendo notícias de que a pandemia vai ser mais mortal nas faixas da população que são mais pobres, por conta da exposição e das fragilidades que eles têm. Então, esse conceito de dívida, agora a pandemia vai nos oferecer a oportunidade de discutir melhor isso, né? Em relação a essas outras questões, o ponto que você tocou, eu reputo como expõe bastante isso que eu estou dizendo aqui, porque os números que eu andei lendo sobre isso, esse debate, inclusive, começou a vir mais agora, recentemente, né? Mas eu li na Folha de São Paulo que o Sistema Público de Saúde tem algo em torno de 14.876 leitos. O sistema privado tem 15.898 leitos. Eu não sei se nesses 15.000 do sistema privado estão incluídos os que estão credenciados ao SUS, né? Mas você veja como para socorrer a pandemia, né? Talvez você nem tenha que recorrer em certos lugares a hospitais de campanha, porque os leitos privados eles tiveram um esvaziamento em função da pandemia, porque as estruturas privadas de saúde e as públicas também pararam de marcar a cirurgia eletiva, né? Então, se você não tem cirurgia eletiva, você diminui o teu contingente de pessoas dentro do hospital. Agora, nem todo esse contingente de leitos privados podem ser utilizados para o Covid, né? Porque você tem que olhar onde você está enfiando esses doentes, não pode ser em qualquer hospital. Lá, acho que Pernambuco, Belém,
e Rio de Janeiro, essa questão tem que ser enfrentada logo, né? Eu acho que se nós tivéssemos num governo do Fernando Henrique Cardoso, com Zé Serra no Ministério da Saúde, ou o governo do Lula, com qualquer dos seus ministros da Saúde, eles já teriam chamado as entidades privadas, as organizações privadas de saúde, as associações, federações, e já estariam dialogando como seria feito esse processo, né? Porque certamente já teriam se dado conta da gravidade do problema que nós temos pela frente, né? Isso não foi feito. Tem algumas iniciativas do Conselho Nacional de Saúde, editou uma recomendação número 26, em que orienta um pouco isso, né? Já tem também outras entidades da área médica falando desse assunto, orientando protocolos de como proceder, essa questão da fila única, porque, senão, nós corremos o risco de termos doentes com o destino desenhado para a morte e doentes que vão ser salvos não por conta do problema imunológico, não por conta do trabalho do intensivista, mas por uma questão de acesso, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia que um paciente estava embarcando em Manaus, estava embarcando num jatinho particular, saindo de Manaus para vir para o Sul, né? Ou seja, as autoridades precisam tomar uma providência. Eu acho que o caminho é o caminho negociado. Eu acho que é diálogo, né? Eu não acho que isso aí tenha que ser um assunto a ser resolvido pelos homens de toga. Vai dar confusão, vai dar desacerto, vai dar rolo, certo? Se o juiz começar a meter a caneta e mandar ocupar leito em hospital privado, sem diálogo, sem conversa, sem tratativas. Obviamente que, se você em algum lugar encontrar algum hospital privado que resista, que não queira, certo, submeter a isso, e isso sendo uma coisa imperiosa, óbvio que aí talvez tenha que recorrer mesmo ao pessoal da toga para resolver. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que nós temos que abrir já rápido, através do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, do secretário de saúde, dos secretários municipais de saúde, chamar as entidades privadas e organizar isso, né? Ver a questão da remuneração, porque ninguém mantém o hospital aberto com um vento, né? Tem que ter remuneração, tem que ser pago, né? E isso precisa ser resolvido de maneira consensual, organizado de maneira consensual. Eu acho que é uma coisa gravíssima, e eu estou vendo muito pouca coisa sendo feita nesse rumo, né? E se a coisa persistir assim, lamentavelmente, o que nós vamos assistir daqui a pouco é juiz resolvendo quem vai para que leito e onde, em que hospital, né? E aí, para mim, isso é trágico. Realmente, o cenário, se não houver um diálogo com proatividade, e essa proatividade deveria vir, né, no meu modo de ver, do governo federal, a gente pode chegar nesse cenário. Eu concordo com você, eu acho que seria o pior deles, que é os magistrados olhando o caso concreto, sem olhar o todo, resolvendo quem vai ser internado, quem não vai, em última instância, quem vive ou quem não vive, né? A gente pode chegar nessa situação. O nosso tempo já está se esgotando, então eu vou passar para aquela rodada de encerramento, em que cada um de vocês pode dar suas palavras finais. Eu só peço que essas palavras sejam breves, tá? Por conta do nosso tempo, e já de início agradecer a grande audiência que a gente está tendo aqui nesse nosso webinar, e agradecer já a participação de vocês. Valdir, a palavra é sua. Bom, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade, e eu, nesse encerramento, vou chamar a atenção para alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, que já está disponível para a sociedade, né? Então, nós criamos um site de conteúdo para pais, para crianças, para criar o bisbiliotecaviva.org.br. Nós temos diversos conteúdos ali, livros, e os nossos conteúdos sempre foram pensados de que forma a gente pode trabalhar a prevenção da saúde, né? Então, nesse site tem o Jogo Eu Conto, que
A família pode construir história, pode doar história, tem, como eu falei, literatura, e tem também o livro que nós lançamos em outubro do ano passado, que é o Viva Futebol Clube, que é falar exatamente da higienização, dos cuidados dos vírus, dos fungos, das bactérias, levar essa informação com propriedade para as crianças na escola e as crianças também hospitalizadas. A autora desse livro é a Dulce Rangel. O Dr. Francisco Ivanildo participou criando os times, né? O time do bem e o time do mal, né? Que são os vírus, as bactérias. É lúdico, é gostoso, e a gente trabalha na temática do futebol, que é muito bacana. E também nós temos no site da Vive e Deixe Viver a NR32, que nós elaboramos junto com o Dr. Francisco também, as informações de como o voluntário deve se comportar dentro da saúde, quais os cuidados que ele tem que ter. Então, eu, na figura de um professor, nesses anos trabalhando no Viva, eu quero, de fato, levar bom conteúdo. Até porque eu sou publicitário e eu sei com quantas inserções a gente consegue fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento, que participem de uma mudança e que participem da sua própria saúde, porque ser voluntário na saúde, primeiro é cuidar da sua saúde. É esse recado que eu deixo para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdir. E só para reforçar o site do Viva, né? É vivedecheviver.org.br. Então, convido a todos também que acessem o site e tenham acesso a todo esse conteúdo que o Valdir destacou aqui. Obrigado, Valdir, pela sua participação e pela sua disponibilidade sempre aqui conosco. Tá? Passo a palavra, então, agora para as considerações finais para o Dr. Francisco. Obrigado, Marinho, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né? A questão da humanização e a pandemia de Covid. Até para não gastar tempo, eu vou ser telegráfico. Gente, quem puder, fique em casa. Né? Vamos tentar reduzir ao máximo a circulação desse vírus. Né? É um vírus extremamente transmissível, mas a transmissão depende da mobilidade das pessoas e dos contatos. Né? Quanto mais tempo a gente demorar para fazer com que essa transmissão aconteça, quanto mais a gente consiga esticar isso daí, mais tempo a gente vai dar para o sistema estar preparado, estar pronto, os doentes se recuperarem, abrirem vagas, enfim, a gente organizar o atendimento de tal forma que quem precise de atendimento tenha local para ser atendido. Tá? Então, eu acho que nesse momento, acho que é importante a gente esquecer a nossa opção política, né, tentar fazer uma avaliação fria, né, no sentido de racional do que está acontecendo, ver os dados, ver o que está acontecendo em outros países, né, e ver o que é que a gente quer para o nosso país, o que é que a gente quer para a nossa população, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, que a gente não espere o número virar um nome para a gente tomar algum tipo de atitude. Não vamos esperar que alguém próximo da gente adoeça ou morra para a gente entender que realmente essa é uma doença que pode causar um quadro muito grave. Eu acho que é isso. Sr. Francisco, muito obrigado pelas suas palavras, pelo reforço, pelo recado fundamental e força aí na sua batalha diária aí no Hospital Emílio Ribas. E talvez eu fale por muitos, mas eu agradeço muito toda a dedicação que vocês, todos os profissionais de saúde, destaco aqui, estendo ao Valdir e os voluntários também, nesse momento tão difícil que a gente vive. Né? Então, meu muito obrigado para vocês. Tá bom? Rocha, suas considerações finais, por favor. Eu vou falar de 2 pontos. O primeiro é o seguinte, eu, se fosse um prefeito ou um governador, estaria imediatamente convocando as entidades privadas de saúde do meu município já vai ser correndo para conter os vazamentos. Essa é a primeira coisa. E o segundo é o seguinte, nós vamos sair dessa pandemia desconstruindo a ideia daquelas pessoas que nunca frequentaram a unidade do SUS, que nunca estiveram internadas no SUS, falam mal do SUS. Né? O sujeito nunca pisou em nada, em lugar nenhum do SUS, e fala mal do SUS. Eu, quando me deparo com essas pessoas, costumo dizer o seguinte, olha, nesse momento, você tem ideia de quantos procedimentos o SUS está realizando no Brasil inteiro com sucesso?
quantas vidas está salvando, quantos problemas está resolvendo no país todo nesse momento. São milhões e milhões e milhões de procedimentos. Aí dá uma coisa errada num postinho de saúde, vai lá uma reportagem e destrói o SUS, né? Eu acho que nós vamos ter que, daqui para frente, prestigiar mais, festejar mais e agredir menos o SUS. Obrigado, Rocha. E, realmente, graças a Deus que a gente tem um SUS no nosso país. Imagine se no Brasil a gente tivesse uma estrutura, como bem disse o doutor Francisco, de medicina como tem nos Estados Unidos, né? Uma medicina estritamente privada. Imagina os problemas que nós enfrentaríamos. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de todos, Valdir, Francisco, Rocha, você, leitor da editora Contracorrente, muito obrigado pela participação. E quarta-feira que vem, por favor, volte aqui na nossa página para participar do próximo webinar, que vai ser difundido pelas nossas mídias sociais. Agradeço imensamente a todos e espero que em breve possamos nos reencontrar, apertar a mão um dos outros. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.